Bom dia a todos, bem-vindos a esta vossa casa, Faculdade de Direito de Lisboa, Senhor Diretor da Faculdade de Direito de Lisboa, Professor Dr. Pedro Romano Martínez. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por enriquecer mais uma iniciativa do Centro de Investigação de Direito Privado também. Agradeço muito ao Sr. Juiz Conselheiro Vítor Gomes o estar aqui presente e fico realmente desvanecido pelas palavras de Vossa Excelência. Eu, perante a intervenção tão benevolente que o Sr. Conselheiro aqui teve, eu, se tivesse um bocadinho de juízo, fugia já da sala, porque o que quer que eu diga agora só vai diminuir realmente o retrato que da minha pessoa, Vossa Excelência, tão gentilmente traçou. Vejo aqui muitas pessoas conhecidas, eu não vou saudá-las individualmente a todas, que iria certamente cometer lapsos, mas uma saudação especial ao Sr. Professor Garcia Amado. E uma saudação especial à Sra. Professora Pilar Gutierrez. Obrigadinho pela vossa presença. Estão aqui filhos pródigos da faculdade, vejo aqui o professor Dr. António Espanha. Aceito um abraço muito amigo, vejo também aqui o professor Dr. Manuel Carneiro da Frada. Também um abraço amigo, não sei se haverá mais filhos pródigos, agora estou com os óculos para ler, vejo mal ao longe. Ficam aqui feitas as saudações. Senhores conselheiros aqui presentes, senhores magistrados, senhores professores, senhores estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa, vou prender a vossa atenção durante alguns minutos, eu não consigo falar retroativamente de modo a começar às 9h30, mas vou procurar ser breve sobre a interpretação criativa. Interpretação criativa começa logo por ser uma expressão provocatória. Interpretação criativa. Se é interpretação, não é criativa. Se é criativa, não é interpretação. Como é que nós podemos falar de uma interpretação criativa? Vocês sabem que nós, em Direito, às vezes temos de combinar o sentido das palavras. Nós, com a interpretação criativa, queremos exprimir aquilo que em alemão se diz Rechtsfortbildung, não temos palavra exata para comunicar. Está combinado, mais ou menos, na comunidade científica, não é? Usamos a expressão interpretação criativa. A interpretação criativa é um processo que permite ao juiz ir para além daquilo que resultaria estritamente da lei, mas nunca para além daquilo que resulta da ciência do direito, ou já não teríamos direito. Pergunta-se qual é a base desta matéria. A base é a aplicação do direito. Naturalmente, a base é a atividade do juiz. Eu recordo, meus amigos, que as faculdades de direito continentais, designadamente a nossa, ministram um tipo de ensino que é dirigido à formação de juízes. Nós perguntamos sempre quid ius, qual é a solução correta perante o direito, que é a pergunta que o próprio juiz se coloca quando está a elaborar as suas sentenças, os seus acórdãos. Poderia haver um ensino diferente, poderia ser um ensino dirigido a advogados. Defende esta posição, por muito abstrusa que seja. Mas não é essa a nossa posição, o nosso ensino é dirigido ao juiz. Portanto, compreendem o interesse que tem esta matéria, os tribunais, o direito e a lei. Devo, aliás, dizer que a iniciativa destas jornadas se deve ao professor Dr. João Pedro Marchante, não é, que felicito aqui vivamente. Não se esqueçam que há um segredo quando aparecem dois nomes na organização, olhem bem para o segundo, não é, porque o segundo é que faz as coisas. O primeiro, enfim, está ali um pouco para embelezar a casa. Muito bem. Então, qual é a tarefa do juiz? O juiz é aplicar a lei. Na lógica da separação de poderes, temos os parlamentos, fazem leis, mas não as aplicam. Os juízes aplicam as leis, mas não as fazem. O que quer dizer que, no limite, a tarefa do juiz seria uma tarefa automática. Não é? Dá-me o caso, a lei está feita, não é? E o juiz carrega no botão e sai a sentença. Ora bem, mas não é assim. Não é assim. Nós sabemos, na evolução da ciência do direito, enfim, nos últimos 150 anos, não é que esta ideia da aplicação automática da lei tem uma série de escolhos. O primeiro escolho é a presença de lacunas. A lacuna é uma situação que deveria ser tratada pelo direito, mas que não tem uma solução, pelo menos uma solução imediata perante a lei, tem que ser integrada e, portanto, aqui o juiz já não é um autómato. O segundo aspecto tem a ver com conceitos indeterminados, conceitos que não têm um conteúdo claro quanto à sua comunicação. Esses conceitos indeterminados têm de ser preenchidos com valorações, de modo a permitirem uma solução. Também aqui o juiz já não é nenhum autómato, o juiz aqui tem que ser um criador, ou pelo menos um concretizador de uma ciência que admite sempre várias soluções. Um terceiro escolho é a eventualidade de surgirem princípios em contradição. Ora bem, de acordo com as tradições jurídicas, não pode haver normas em contradição. Se as normas estão em contradição, é porque temos normas a mais, e depois temos regras para resolver isso. A norma nova revoga a velha, a norma especial prevalece sobre a geral, enfim, por aí fora, por aí fora. Todavia, os princípios esses podem estar em contradição. Por exemplo, o princípio da propriedade privada pode estar em contradição com o princípio da igualdade e, nessa altura, há que calibrar os princípios em presença de modo a encontrar uma solução que esteja consentânea com a ciência do direito. É o papel do juiz e, novamente, aqui o juiz não é um simples autómato. Finalmente, temos a área muito gira, quer dizer, a área em si não é gira, torna-se gira cientificamente, das leis injustas.
leis injustas, que é leis inconstitucionais. Bem, normalmente as leis injustas são inconstitucionais, mas podem não ser. A lei injusta é uma lei que entra em oposição ao sistema que a legitima. E nessa altura o juiz vai ter que decidir. Provavelmente irá preterir a lei injusta em nome do sistema. Como é que isso se consegue? Bom, veremos um pouco como é que isso se consegue. Agora, uma coisa é certa, é quando faça isso, o juiz não é um autómato. Como é que se aplica o direito? Bem, uma visão tradicional fazia da aplicação do direito uma compartimentação entre 6 fases. Tínhamos que determinar qual era a fonte, tínhamos que interpretar a fonte. Com um pouco de sorte académica surge uma lacuna toda catita e então temos que integrar, seria a terceira fase, integração das lacunas. Depois temos de determinar quais são os factos relevantes, depois temos de qualificar os factos relevantes e então temos a solução. Por exemplo, meus amigos, dirigido aqui aos nossos gentis estudantes, por exemplo, uma fonte, o artigo 406 do Código Civil, que manda que os contratos sejam cumpridos. Depois vamos interpretar esse artigo 406. Pela interpretação verificamos que efetivamente existe uma norma que manda que os contratos sejam cumpridos. Aqui não temos lacuna, podemos passar à fase seguinte. Verificamos que o António e a Maria disseram ambos que sim. Bem, então, nessa altura, vamos qualificar estes sims. A qualificação diz que o António e a Maria celebraram um contrato. E agora vamos tirar a conclusão. O António e a Maria têm de cumprir o contrato que celebraram. Vão ver as 6 fases, não é? Com a conclusão. Mas não é assim que se passam as coisas. Vocês reparem logo por este exemplo, quando nos falam no António e na Maria a dizer que sim, qualquer jurista desconfia logo que eles celebraram um contrato. E como desconfia, vai logo à procura do 406 do Código Civil. Aliás, nem precisa de procurar, porque está gravado no nosso coração, que os contratos devem ser cumpridos. E por isso, a conclusão, não é? O António e a Maria devem cumprir aquilo que celebraram, de certa maneira, até antecede todo este processo. Isto quer dizer, meus amigos, o processo de realização do direito é antecedido por uma fase, que é a fase do pré-entendimento ou da pré-compreensão, em que o intérprete aplicador, usando designadamente a sua experiência, intui imediatamente qual é a solução e depois o processo de realização é um processo hermenêutico, digamos assim, circulatório, em que ele caminha da solução para a justificação e vice-versa, até conseguir encaixar bem um modelo de decisão. Isto é importante, porque reparem que boa parte do nosso raciocínio jurídico é um raciocínio que funciona por analogia. As pessoas, à medida que vão adquirindo experiência, digamos assim, na sua vida profissional, designadamente os ilustres magistrados, quando se lhes depara com um caso, imediatamente se lembram da sua experiência passada, de casos semelhantes com que se defrontaram. Casos semelhantes podem ser idênticos, pode haver pequenas diferenças, mas nessa altura, então, vão adaptar a solução a essas tais diferenças que, porventura, localizem. Reparem que isto está completamente fora da tradição da compartimentação racional da aplicação do direito. Vamos, pois, sustentar que o juiz não é um autómato, o juiz não aplica matematicamente a lei, o juiz é, sim, um agente, um protagonista neste processo de realização do direito que lança mão de um processo cognitivo-volitivo. É uma decisão humana, a decisão do juiz é uma decisão humana, mas não é uma decisão qualquer, não é uma decisão arbitrária, é uma decisão que assenta na ciência do direito. Bem, temos aqui as basezinhas mínimas para falar da interpretação criativa. Nós deparamos com casos, os tribunais deparam com casos que, perante uma leitura imediata da lei, não têm uma solução satisfatória. Não têm uma solução satisfatória porquê? Bom, intuitivamente não têm. Pode ser, por exemplo, uma questão de sentimento, não é? Pode repugnar, digamos assim, aquela solução que, prima facie, assim poria. A jurisprudência do sentimento. A jurisprudência do sentimento leva, por exemplo, a situações deste género. É um clássico. Quando foi da Revolução de 1910, houve uns danos que foram praticados nos estabelecimentos comerciais em Lisboa e depois punha-se o problema de saber se funcionavam ou não funcionavam os seguros. E os seguros, já nessa altura, as condições gerais dos seguros tinham uma cláusulazinha que dizia que o seguro não funciona no caso de motins ou de revoluções. Portanto, punha-se o problema dos seguros, por simplesmente não pagarem os tais danos que tinham sido praticados em estabelecimentos. Convidado a pronunciar-se sobre esse assunto, um tribunal comercial da época, funcionando ainda por cima com o júri, tinha que responder a quesitos. Então, primeiro quesito, em 5 de outubro de 1910 houve uma revolução? Resposta, não provada. Bem, então, se não está provada, não houve revolução. Se não houve revolução, funciona o seguro. Aqui tem, meus amigos, um exemplo do que pode ser a jurisprudência do coração. O juiz, quando aplica a lei, tem a possibilidade de
agora com todo o respeito e sem qualquer sentido pejorativo, tem a possibilidade de manipular os factos. E tendo a possibilidade de manipular os factos, com isso conseguirá uma solução justa. Mas a ciência do direito é uma ciência mais exigente. Nós temos que saber que factos são esses, que sentimento é este, como é que nós podemos, em termos jurídico-científicos, reduzir esta matéria. Porque, reparem, a ciência do direito, para ser uma ciência, tem de conduzir a resultados que sejam previsíveis, porque se os resultados forem imprevisíveis, então já não é ciência, poderá ser poesia, poderá ser estética, poderá ser retórica, é outra matéria qualquer. Há quem diga que a solução do juiz depende do que o juiz tenha comido ao pequeno almoço. Bem, mas então se a solução do juiz depende do que ele tenha comido ao pequeno almoço, então nós, cientistas do direito, vamos estudar culinária, vamos dedicar-nos às emendas do pequeno almoço, que é para com isso conseguimos prever as decisões judiciais. Enfim, eu estou a brincar, mas compreendem a ideia. A ciência do direito, neste sentido, é uma ciência invasiva. Nós temos que entrar no pré-entendimento, na pré-compreensão, que condiciona depois a realização do direito. Pergunta-se porquê, então, esta necessidade, por vezes, dos tribunais transcenderem o que resulta estritamente da lei. Têm sido apontadas classicamente várias razões. Por exemplo, as necessidades do tráfego, por exemplo, no campo bancário, no campo financeiro, muitas vezes deparamos com necessidades que de todo não eram previsíveis para a lei que existisse no momento, e então temos que operar na base de princípios e ou de integração de lacunas, logo se vê. A natureza das coisas impõe, por exemplo, situações de alargamento da personalidade coletiva. É outra. Temos situações ditas ético-jurídicas, uma área muito querida, o professor Canárias, que está na base de figuras como, por exemplo, a proibição de venire contra factum próprio ou a necessidade de respeitar a confiança legítima das pessoas. E temos ainda outras situações, enfim, que eu referirei depois muito brevemente. Pergunta-se como operar neste domínio. A área mais, atuante é da concretização de conceitos indeterminados. Tais conceitos indeterminados são conceitos que não permitem uma comunicação clara quanto ao seu conteúdo, por várias razões. Porque pode haver situações de ambiguidade, pode haver situações de polissemia, pode haver situações de puro e simples esvaziamento. Um conceito muito usado já não quer dizer nada, uma pessoa olha para ele e ele não nos comunica nenhuma mensagem. Temos situações de evolução semântica. Uma palavra tinha um significado no momento em que foi feita a lei, mas passados uns tempos já tem um significado diferente. Os colegas que trabalharam comigo em Direito Comercial lembram-se seguramente do artigo 230 do Código Comercial relativo às empresas. A expressão empresa hoje tem um sentido, mas em 1888 a empresa queria dizer empreendimento, não é? Queria dizer uma atividade humana, tinha um sentido diferente. Como é que a gente agora vai posicionar este 230 dentro da expressão? Enfim, são todas matérias muito giras, não é? E perante elas, o juiz, o intérprete aplicador, vai ter de proceder a um preenchimento com valorações. Um preenchimento com valorações. Qual é o procedimento, digamos, clássico, historicamente documentado, no tocante à concretização dos conceitos indeterminados? Bem, em primeiro lugar, temos um casuísmo. Começam a surgir, enfim, soluções temperadas pelo bom senso do juiz, mas na base de um casuísmo. Depois, na base desse casuísmo, nós conseguimos construir tipologias, conseguimos arrumar essa matéria em tipos. Classificar não é possível, porque muitas vezes não derivam de pressupostos racionais, mas é possível fazer uma arrumação tipológica dessa matéria. E depois conseguimos isolar constelações de tipos ou de casos. Por exemplo, situações condenáveis em que uma pessoa diz: eu vou fazer uma coisa, depois faz o contrário, e com isso provoca danos. O juiz começa a sancionar essas situações, designadamente invocando a boa-fé. Depois, no momento seguinte, nós conseguimos agrupar esses casos e construir uma modalidade concreta de boa-fé. A proibição de venire contra factum próprio está estabelecida. E depois vamos reconduzir esse venire contra factum próprio a subprincípios da boa-fé, por exemplo, a tutela da confiança legítima, está estudada hoje, enfim, penso que muito afinada já pelos nossos tribunais, ou a situação da primazia da materialidade subjacente. Eu devo dizer, sobretudo aos jovens estudantes aqui presentes, que esta matéria da concretização de conceitos indeterminados, que pode parecer muito vaga, pode parecer que deixa uma margem muito extensa à atuação do juiz, funciona bem afinadinha, funciona como um relógio suíço. Nós conseguimos encaixar perfeitamente as características do caso, por exemplo, nos pressupostos da tutela da confiança, nos pressupostos
do venere contra factum próprio. Eu estou a referir especialmente do venere contra factum próprio, porque, e bem, que é uma figura gira, bem também, que é uma figura melódica, venere contra factum próprio, soa bem, quer em português, quer noutros idiomas, como por exemplo o alemão, não é? Teve muito êxito e é intensamente aplicada pelos nossos tribunais e em boa hora. Ora bem, e, portanto, nós conseguimos efetivamente determinar os pressupostos subjacentes a essa matéria, de tal forma, meus amigos, que hoje em dia aplicar regras como esta é mais seguro, é mais previsível do que aplicar muito boa norma estrita. Portanto, se quiserem, nesta área, a interpretação criativa não tem absolutamente nada de arbitrário. Quanto à paralisação de normas injustas, volto a dizer, a norma injusta não é a norma inconstitucional. Normalmente até é. E se for inconstitucional, mais fácil fica a situação do intérprete aplicador. Mas por vezes é apenas uma norma injusta. E a norma injusta é a norma que contraria dados básicos do sistema. Nós temos jurisprudência constante nos nossos tribunais, por exemplo, que vão neste sentido, embora por lei o senhorio seja obrigado a fazer as obras, essa obrigação cessa quando as rendas sejam demasiado baixas. Exemplo de escola, uma renda de 4 euros. O senhorio deveria ser obrigado a fazer obras de restauro que custavam 100 mil euros. Ora, 100 mil euros, uma renda de 4 euros, façam as contas a ver quantos séculos seriam necessários para amortizar essas obras. Isto mesmo sem custos financeiros, naturalmente. Perante isto, os tribunais não aplicam a norma. A norma é justa, não aplicam. Pois não aplicam. Dizem que é abuso do direito. É abuso do direito para quem paga uma renda miserável exigir obras milionárias. Suponho que toda a gente entende imediatamente que é abuso do direito e assim está não aplicada uma norma injusta. Depois temos aqui a área da redução teleológica. É outro ponto em que pode atuar a interpretação criativa do direito. A redução teleológica consiste no seguinte, consiste em não aplicar uma norma sempre que se verifique que o fim prosseguido por essa norma já foi alcançado. Por exemplo, vamos imaginar, não é o caso, mas vamos imaginar que há uma norma que diz, uma regra que diz, é proibido ter motores de automóveis em funcionamento dentro de espaços fechados. Ora bem, se determinar que a finalidade desta norma é evitar a acumulação de gases de escape dentro do espaço fechado, e se aparecer um automóvel elétrico, então nessa altura a norma já não se aplica a automóveis elétricos. E porquê? Porque o fim da norma está assegurado, e estando assegurado o fim da norma, já não se aplica a norma. É uma ideia tremendamente revolucionária. Bem, sabem que o conceito de revolução às vezes é um conceito recorrente, não é? Mas esta ideia da redução teleológica vem-nos, que eu saiba, pelo menos do século XII, não é? Do Papa Inocêncio III, não é? Vejo aqui ilustres conhecedores de história do direito. Logo aqui na primeira fila, se calhar vão-me explicar que não, que isto vinha do tempo dos romanos, não é? Portanto, não me admiraria nada, por sei que a professora Vera Cruz depois dirá sobre este assunto, mas é efetivamente assim. É lógico, mas reparem na margem que isto dá para a atuação do juiz. Em suma, meus amigos, temos situações de concretização de conceitos indeterminados, que é uma área imensa. Nós podemos dizer que todo o direito civil nos últimos 100 anos tem crescido muito à conta disto. Os institutos mais giros e mais avançados do direito civil alinham-se todos nesta área. A possibilidade que os tribunais têm de paralisar normas injustas quando elas contrariam o sistema e depois a possibilidade de não aplicar normas sempre que se verifique que a sua finalidade já foi alcançada. Temos aqui um campo inesgotável da ciência do direito, da interpretação criativa. Temos aqui um campo inesgotável em que as gerações de juristas do século XXI, jovens estudantes, não se esqueçam, gerações de juristas do século XXI vão ter muito trabalhinho para fazer para aperfeiçoar esta linda ciência que é a nossa ciência do direito. Muito obrigado, Sr. Presidente.